Há um farsante na Virgínia influenciando patetas no Planalto há patetas influenciados por um farsante na Virgínia. Fala, meu povo! Antes de mais nada, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal que, por favor, faça essa gentileza, acionando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário, tudo isso é muito importante para a divulgação do canal. O delinquente da Virgínia, autoproclamado filósofo, não cansa. Olavo de Carvalho se transformou numa espécie de metralhadora giratória e já não sabe nem por que ou para onde atira. É o caos pelo caos, o ódio pelo ódio, balbúrdia quem faz é esse senhor ministro da Educação, o seu guru, aliás, o seu e dos seus patrões, igualmente imbecilizados por esse ideólogo de botequim. Para quem não sabe, o ministro Abraham Weintraub é um Olavete de carteirinha, sacode até pompons. Assim como o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, outro alucinado, que vai colocar o Brasil em maus lençóis muito brevemente. Também os bolsonaros todos, incluindo o presidente, todos devotos do senhor Olavo de Carvalho. Vocês já repararam que todos esses nomes que eu falei têm uma coisa em comum? Todos eles têm visíveis problemas mentais. Todos eles são desequilibrados e mentem para a nação diurnamente. Trabalharam lastreados por mentiras durante as eleições e mesmo agora governam no modus operandi muito similar. Fabricam crises, confundem o povo com notícias e dados falsos, ora forjados, alterados, ora sorteados ao vento, enfim, tirados do nada. Governam no modus operandi de desqualificação de quem é melhor qualificado para disfarçar suas constrangedoras faltas de conhecimento operacional da máquina pública. O Bolsonaro faz isso, seus filhos fazem isso, alguns ministros e secretários fazem isso. São incontáveis os casos onde uma pergunta é feita e eles respondem coisas absurdas, malucas, desconexas, que em nada tem a ver com a pergunta realizada. Eu ficaria horas aqui citando episódios assim para vocês. Eles subvertem notícias, reescrevem a história, ou tentam, mas comumente eles também fogem da imprensa. E eu não estou falando aqui do Silvio Santos, da Luciana Gimenez, do Danilo Gentili, não. Eu estou falando da grande mídia, da imprensa séria, que poderia confrontar tanta imbecilidade e que tem perguntas sérias que até hoje estão sem respostas. Perguntas que vão de milícias a Queiroz. Perguntas sobre o projeto de governo que não é apresentado ao povo. Mas se não for para dar uns tapinhas nas costas, a imprensa é um lixo, não é mesmo, senhor presidente? Fracos, gente vazia, sem projeto, sem planos para nenhum de nós. Esse presidente deve ter tomado um susto quando viu que tinha sido eleito, deve ter pensado, caramba, eles acreditaram na nossa brincadeira e agora, Carlos, a gente avisa que a gente não tem capacidade de assumir essa bagaça ou a gente vai empurrando com a barriga, fazendo alguns tweets, enquanto não descobre que nós somos todos amadores fanfarrões? É deles, desse time de patetas, que partem os maiores constrangimentos noticiados a todo instante. Os que trabalham com um pouco mais de comprometimento, a gente mal ouve falar. Estão trabalhando, tentando, sei lá. Mas esses não. Esse lado com os admiradores desse velho gagá da Virgínia não tem um plano para o país, não são capazes sequer de raciocinarem de uma maneira lógica, que dirá de dirigirem as pastas que dirigem. A oposição dorme o sono dos justos, não precisa mover uma palha. Se você é oposição e está podendo dormir suas 8 horas de sono enquanto este governo implode, você é privilegiado sim. Um desgoverno que insiste em brincar de siga o mestre, onde o mestre é o Olavo, que nem mestre é. Nem mestre, nem professor, nem muito menos filósofo, como diz. Olavo de Carvalho é um ser abjeto, um picareta da pior categoria, se diz professor, mas não conseguiu concluir sequer o ensino fundamental. Um ser arrogante, baixo nível e que enriquece às custas da ignorância humana. Às custas de pessoas de mente estreita como Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, uma gente extremada que, tal qual Dom Quixote, luta contra moinhos de vento todo santo dia. Alucinados. O presidente nega que exista um fla-flu entre militares e seguidores do Olavo de Carvalho dentro do seu governo, mas, como sempre, o que o presidente fala não se escreve. A prova? Olavo ataca como pode a ala militar do governo, enquanto a ala militar faz uma espécie de retirada estratégica, porque sabe que a loucura dele é suicida. Os militares têm feito os ponderados e jogado para arquibancada. Afinal, não se atira em homem-bomba. Primeiro é preciso tirar o quê? O escudo da frente dele. Papel hoje desempenhado pelo próprio presidente da República. Um absurdo.
Para o Olavo voltar ao lugar insignificante do qual pertence, o Bolsonaro vai precisar se posicionar contrário ao Doide Varnas. Ok, mas como, Adriano? Se para o presidente nada acontece no país das goiabeiras? Eu não sei. Trata-se de um maluco, o Bolsonaro, que quanto mais dá ouvidos ao doido mó, o Olavo, mais idiota se torna. E quanto mais idiota, mais perigoso. Porque não há nada mais perigoso que um idiota poderoso. Vivemos num país onde não se deve confiar num simples tweet da conta oficial do presidente. Por quê? Pode ser que o mesmo não tenha sido escrito por ele tão pouco a seu mando. Balbúrdia é o que fazem no Palácio do Planalto e com o Brasil os filhos do Bolsonaro, esses três patetas. O vereador que não trabalha como vereador, o deputado federal que não trabalha como deputado federal e o senador que, até o Queiroz morrer, vai fazer egípcia e evitar novas polêmicas. Todos os dias uma nova crise, uma nova vergonha internacional. Todos os dias uma prova de suas incapacidades administrativas. Voltar atrás sucessivas vezes de uma decisão, ou de um comunicado, ou de uma ordem, senhores, não é retrato de humildade, é sinal de incompetência, de falta de planejamento. Viver voltando atrás é um signo irresponsável demais, mas que o governo tomou para si. É um conceito vergonhoso, uma marca que só os fracassados se orgulham de ostentar. Mas agora a corda esticou até onde deu, senhor presidente. O senhor e seus filhos, amando do demônio da Tasmânia, ou melhor, da Virgínia, atacaram até onde puderam os militares que o senhor dizia respeitar. Acontece que o senhor não respeita nem a si próprio, não respeita nem os 57 milhões de votos que o elegeram. E isso fica evidente, por exemplo, quando o senhor diz que quem o elegeu foi o seu filho Carlos, e não o povo. Acho que vale lembrar que o Brasil não votou no senhor e nas suas ideias ou ideais asquerosos. O Brasil votou contra o PT. A medir por seu próprio mérito, o senhor teria no máximo o quê? A quantidade de seguidores que tem aí nas suas redes sociais, algo entre 2 e 3 milhões de iguais. Mas somos uma maioria muito mais plural e muito menos limitada que o senhor, seu time de olavetes, imbecis e seu pequeno exército de bolsomínios. Confesso, tô curioso para saber o que dirão os livros de história no futuro sobre esse lapso de horror, essa gestão desastrosa pela qual atravessa o Brasil. Por fim, e não menos importante, sobre o seu último tweet glorificando o seu guru, presidente, entenda-se. Fã é fã, ídolo é ídolo. Dizer que Olavo tornou-se um ícone, um verdadeiro fã para muitos, equivale a dizer que o Bolsonaro tornou-se um ícone, um verdadeiro Lula para muitos. Aproveita que o senhor diz querer investir mais em educação básica e faz o Carluxo voltar a estudar, porque foi ele que escreveu, mas esse tweet aí cheio de erros de português, né? Que a gente sabe já não engana mais ninguém. Constrangedor uma família que mal domina o próprio idioma querer lamber botas norte-americanas em inglês. Joga isso aqui no Google Tradutor, ô capitão. Shame on you. Fui.